todos estavam presentes no encontro anterior, né? Meu nome é Magda Marques, fui convidada aí pela Secretaria de Novo Gama para fazer uma formação com vocês, acompanhada de uma assessoria. Então, após esses encontros de formação, nós teremos uma assessoria direta, né, lá na escola, com encontros, isso aí vocês vão tomando ciência ao longo do processo, para dar um auxílio aí no que for possível, né, naquilo que for possível, através da minha experiência e do trabalho que eu já realizo aqui no município de Lusiânia, para a gente conseguir alavancar o desenvolvimento dessas crianças, tá certo? Eu não vim trazer nenhuma fórmula mágica, não vim trazer aqui a salvação do mundo, quem dera, né? Gostaria muito de ter isso em mãos, mas eu venho trazer algumas reflexões, alguns questionamentos e algumas questões que a gente precisa aprofundar para que a gente consiga realmente possibilitar essas crianças a plena alfabetização, né? Como nós vimos no encontro anterior, nós estamos com sérios problemas aí na alfabetização do nosso país e os nossos municípios não estão diferentes, tá certo? Então, hoje é o nosso segundo encontro e pode passar aí para a gente, Fábio? Hoje, o nosso tema de hoje são metodologias e atividades para impulsionar a alfabetização. Ah, mas é um assunto tão velho, né? Tão batido, tão falado. Volto à minha fala do encontro anterior. É um assunto batido, um assunto muito falado, mas que a gente está vendo que ainda não, os professores, nós, enquanto professores, ainda não sistematizamos esse conhecimento dentro da gente. A gente ainda não compreendeu como se dá esse desenvolvimento, então a gente precisa continuar discutindo até a gente conseguir encontrar o caminho, né? E assim, eu acredito que quando a gente pensa que já sabe de tudo, a gente não tem possibilidade de crescer, né? A gente só cresce quando a gente entende que a gente tem muita coisa para aprender, a gente se vê pequeno e a gente vai crescendo e vai aprendendo. E as trocas, esses encontros, é que fazem com que a gente realmente melhore, né, o nosso conhecimento, reflita a nossa prática, tome conhecimento e tenha contato com pessoas que estão em outras situações, que aplicam determinadas metodologias e que dá certo, né? Então, a nossa pauta de hoje, nós vamos falar sobre as bases para a alfabetização, método versus metodologia, entender bem o que é isso, né? Quando é que eu estou aplicando a metodologia, quando é que eu estou aplicando o método, a importância disso, a importância de um ambiente alfabetizador e como trabalhar em cada nível de escrita, que é o objetivo principal do nosso encontro de hoje, né? No encontro anterior, nós conhecemos os níveis de acordo com a psicogênese e hoje nós vamos saber como trabalhar em cada nível. Tá certo? Pode passar, Fábio, pra gente. E aí eu gostaria de começar o nosso encontro com uma frase de Emília Ferreiro que eu já utilizo há anos. E para mim ela continua nova. E ela continua sendo uma frase na qual os professores precisam refletir profundamente. Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Por que eu gosto tanto dessa frase? Porque nós temos uma cultura de olhar para a criança e vê-la como um jarrinho vazio, né? Como um recipiente vazio, onde a gente precisa preencher, a gente precisa trazer a nossa experiência, a nossa vivência e, né, levar para essa criança, para que ela consiga se preencher. A criança, ela sempre traz para a gente a forma como ela aprende, a forma como é mais fácil chegar até ela e a forma como ela compreende tudo aquilo que é levado para ela. Nenhuma criança chega na escola vazia de conhecimento, né? A vivência dela com a família, a forma como ela é levada a interagir nesse ambiente familiar, faz com que ela crie hipóteses. A criança, ela cria hipóteses desde pequenininha. Ela tenta compreender o mundo à volta dela, né? E através da brincadeira, dos jogos, ela tenta ressignificar aquilo que chega para ela, né? Ela não brinca só por brincar, ela brinca porque ela está tentando entender o mundo à volta dela. Então, ela reproduz nas brincadeiras aquilo que ela vê, tentando ressignificar e compreender isso, né? E isso faz com que essa criança ela vá criando hipóteses. Isso não é diferente com relação à escrita, né? Que foi o que nós vimos no encontro anterior. A criança ela já vem para a escola com algumas hipóteses do que é a escrita, do que é a leitura, de como se dá esse processo.
Então, a gente precisa olhar para a criança como alguém que tem uma bagagem. Por menor que seja, ela tem uma bagagem. Algumas umas bagagens boas, positivas, né, muito boas, que o professor é um solo muito fértil, e outras com as bagagens que pesam, né, que puxa essa criança para baixo, que dificulta essa aprendizagem, mas todas têm um conhecimento que precisa ser respeitado e explorado pelo professor. E a BNCC traz isso, né? Quando eu coloco a criança como protagonista, eu estou primeiro valorizando aquilo que ela é e aquilo que ela traz. Né? Porque não tem como eu dar o protagonismo para alguém que eu acredito que não tem nada a oferecer. Então, primeiro eu tenho que acreditar nessa criança que traz e que ela pensa, ela reflete e ela cria suas hipóteses. Pode passar? Então, vamos relembrar rapidamente o nosso último encontro, né? Do que a gente falou? Alguém aí lembra? Coloca aí no chat do que a gente falou no encontro anterior. Até já dei uma palhinha aqui no início. E outra coisa, gente, eu preciso de bastante interação de vocês, tá? Isso aqui não é uma palestra onde a pessoa fala e os outros ouvem. É um encontro, é um momento de formação. E assim, eu não estou levando uma formação para vocês, nós estamos em processo de formação, todos nós aqui juntos. Então, assim, sempre que eu pedir, interage aí no chat, né? É isso que vai enriquecer. Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre as hipóteses, né? Vimos os dados da alfabetização no nosso país, vimos a importância da gente discutir esse tema, da gente trabalhar esse tema, e começamos aí um trabalho em cima da psicogênese da língua escrita. Com que objetivo? Com o objetivo de saber diagnosticar, que mais adiante nós vamos ver, né, a importância disso. Então, nesse nosso último encontro, a gente viu essa necessidade de que vamos precisar pensar no modelo de educação que valorize a equidade, né? Que a gente está aí vindo para o segundo ano de pandemia, os nossos alunos estão em defasagem, esse momento aumentou a disparidade dos alunos, a gente vai receber alunos no nível muito avançado, que teve um apoio familiar, né, que teve uma instrução, e nós vamos receber alunos que não teve nem participação. Estou mentindo? Quem está aí na tela faz um joinha se eu estou mentindo, se eu não, né? Porque a gente sabe que isso está realmente ampliando esse espaço entre o aluno que está desenvolvendo e aquele aluno que está ficando para trás. E aí, como é que nós vamos pensar em modelo de educação que consiga garantir que esse aluno ele se desenvolva, né? Então nós precisamos, através desses encontros, através dessas reflexões, pensar em como que nós vamos fazer isso. As redes já estão se preparando, né? Já é preciso aí começar a implantar o contínuo curricular. Então, se eu vou trabalhar com currículo contínuo, o professor lá do quinto ano tem que ter a compreensão das habilidades lá do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Porque o currículo contínuo, ele trabalha com aquilo que, se não foi alcançado nos anos anteriores, é preciso garantir a essa criança, nesse ano em que ela está, o desenvolvimento dessas habilidades. Então, o professor de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ele precisa saber alfabetizar. Porque é aí onde está a nossa maior defasagem, na alfabetização. Porque o aluno que é plenamente alfabetizado, ele vai conseguir, ele vai caminhar, né? Ele já tem a possibilidade, ele já tem instrumentos internos que fazem com que ele busque esse conhecimento e ele compreenda. Agora, o aluno que não está plenamente alfabetizado, ele vai ter muita dificuldade. E aí é onde vai entrar o nosso trabalho, em pensar, repensar metodologias, em pensar em ações que garantam a esse aluno, né, o desenvolvimento dessas habilidades em defasagem, tá certo? Então, no nosso último encontro, a gente discutiu basicamente isso. E a questão do diagnóstico. Porque para eu trabalhar com o contínuo curricular, eu preciso de um diagnóstico. Porque como é que eu vou saber que a minha escola, que a minha turma está com X alunos em defasagem ou com X alunos bem desenvolvidos, se eu não tenho um diagnóstico preciso? Né? Se eu não realizei um mapeamento, se eu não tenho um mapeamento daquilo que o aluno desenvolveu, não desenvolveu, para eu trabalhar o meu contínuo curricular. Porque, por exemplo, quando as redes forem criar esse documento, reestruturar esse documento, ele vai precisar desse respaldo das escolas. Não é a rede que vai mandar o documento para a escola. É a escola que vai mapear, é a escola que vai perceber onde estão as defasagens e a escola é que vai mandar isso para as secretarias. Que a partir desses dados enviados às escolas, é que a secretaria vai ter condição de saber quais habilidades eu preciso resgatar para o segundo ano, quais habilidades o aluno que está no terceiro ano não conseguiu desenvolver no segundo, e assim sucessivamente. Tá certo?
Então, vamos lá. Pode passar aí para a gente, Fábio. Bom, eu sou professora, todos nós aqui somos, né? E a gente sabe que o modelo de ensino, uma metodologia eficaz, é aquela onde eu estou sempre retomando o que foi trabalhado. Eu não posso chegar numa sala de aula hoje e esquecer tudo que eu trabalhei no dia anterior. Os ganchos são muito importantes. E nesse momento, eu vou aí para o meu gancho, né? No encontro anterior, eu propus a vocês que realizassem uma atividade no Fórum de análise de diagnóstico, correto? Joinha para correto? Correto? Pois é. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma pequena avaliação, né, da nossa avaliação. Vamos avaliar a nossa avaliação. Redundante, né? Eu percebi uma dificuldade em mapear, em conseguir perceber as hipóteses. Não é fácil, não é um trabalho fácil. E se vocês já estivessem dominando isso perfeitamente, eu não estaria aqui, não teria necessidade desse momento, né? Então, assim, um momento válido agora da gente analisar. Então, essa imagem é de um dos diagnósticos que eu coloquei lá no Forms, né? E solicitei que vocês fizessem a análise e marcassem qual era a hipótese diagnóstica. Alguém quer se arriscar e colocar aí para a gente aí no chat, ou abrir o microfone e falar de que hipótese diagnóstica nós estamos falando aqui? Nesse caso, desse aluno, do Vinícius? Alguém? Vamos lá, gente. Não existe erro, né? Existe tentativa. A gente está aqui construindo, né? Ou reconstruindo, relembrando. Qual hipótese? Em qual hipótese o Vinícius está? Observem a leitura do Vinícius. Os tracinhos em cima ou abaixo ali é a forma como a criança leu. Lembra que no encontro anterior eu falei que não adianta só ditar e ver o que a criança ditou? Eu preciso solicitar que essa criança leia, porque no momento que ela lê, ela vai apontar para a gente, né, de que forma ela está pensando a escrita. Então foi ditado apontador para o Vinícius e ele colocou A para A, O para pom, A para tá e V para dor, né? Apontador. Ele colocou uma letra para cada sílaba. No caso de mochila, o Vinícius colocou O para mo, V para chi e AL para lá. Vejam que na hora de fazer a leitura, ele passou o dedinho do A para o L, certo? Esse diagnóstico eu mesma que fiz. Eu fui na escola, realizei o diagnóstico, fiz o mapeamento na escola, que era uma escola que estava com a dificuldade de mapear, de entender como que estava. Então, eu fui até a escola e realizei o diagnóstico. Então, no momento do Vinícius ler para mim, ele passou o dedinho do A para o L e falou lá. Lápis. Ele colocou 4 letras para lápis, né? Lápis só tem 2 sílabas. E ele colocou 4. Mas na hora de ler, o Vinícius fez, né, o tracinho do A para o B, juntou as duas, lá, e do V para o O, pis. Então, com base nisso, alguém ainda quer arriscar qual é a hipótese do Vinícius? A Carmen colocou aqui no chat não alfabético. Não alfabético. Alguém colocou silábico com valor sonoro, né? Porque ele colocou A, O, A, V para apontador. Eu já acho que é o pré-silábico sem valor sonoro. Pré-silábico sem valor sonoro. Essas nomenclaturas confundem a gente, né? Na verdade, o pré-silábico é só pré-silábico, tá? Se o aluno está pré-silábico, ele é pré-silábico. Aí nós temos aquele pré-silábico que ele faz garatuja, tem o pré-silábico que ainda está na fase icônica, que faz o desenhinho para representar aquilo que ele quer escrever. Então você fala, escreve casa para mim, ele desenha uma casa. Escreve menino, ele faz bonequinho. Então, todos esses que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, ou que usa letras, né? Ele usa letras, mas ele coloca um monte de letra. É aquele que tem realismo nominal, que você pede para ele escrever elefante, ele faz uma palavra grandona, cheia de letra. Você pede para ele escrever rato, ele escreve com pouquinhas letras, porque ele acha que as coisas, né? As palavras têm o tamanho das coisas que representam, enfim. Então, pré-silábico é só pré-silábico, tá? Isso precisa ficar muito, muito bem sistematizado dentro da gente. O silábico, né, que é a fase após o pré-silábico, é que a gente tem 2 fases. Nós temos o silábico sem valor e o com valor sonoro.
certo? Aí, depois dessas duas fases, nós temos o silábico alfabético, que é aquele que já saiu daquela fase do com valor, mas ainda não se apropriou muito bem desse sistema, né? Ele ainda não compreendeu muito bem o sistema alfabético. Então, ele está numa fase de transição. A gente chama ele de silábico alfabético. E o alfabético é aquele aluno que já compreendeu, né, de que forma se compõe a sílaba, né, faz a relação grafema-fonema, de que maneira que eu componho as palavras, mas ainda apresenta erros ortográficos, tá bom? Então, são essas 5 fases que nós temos. Pré-silábica, silábico com e sem valor sonoro, silábico alfabético e alfabético. Então, alguém colocou aqui, né, o colega falou que acha que ele é sem valor, no caso, né, e outra colocou que ele é com valor. Então, vamos lá? Pode passar aí para a gente, Fábio, dá 2 cliquezinhos aí para a gente. Então, ele é uma criança silábico, sem valor, sonoro. Eu até entendo a confusão da colega na hora que ela falou que ele tinha valor. Porque, olha só, ele colocou A para A, O para POM, A para tá e V para dor. Certo? Mas observe a regularidade nas outras palavras. Né? Lembra que eu falei para vocês que é muito mais difícil para a criança que ainda está no início dessa fase, é muito mais fácil para ela escrever palavras maiores, polissílabas, do que palavras menores? Então, por isso que é importante a gente começar das maiores, porque ele sempre vai ter mais facilidade nela. Observe que quando vai diminuindo o número de sílabas, ele vai apresentando mais dificuldade, né? Então, aí a gente precisa fazer essa análise para a gente poder alocar essa criança na hipótese que ela está. Então, o Vinícius é um aluno silábico sem valor sonoro, caminhando aí para entrar no com valor, tá certo? Próximo. Maria Eduarda. Quem gostaria de arriscar a dizer qual a hipótese da Maria Eduarda? Vamos lá, gente. Viram que essas interações de vocês, elas são muito, muito interessantes? Elas ajudam a construir o nosso encontro. Alguém? Maria Eduarda escreveu ARTO para apontador. Maria Eduarda estava extremamente nervosa na hora que eu apliquei esse diagnóstico, né? Assim, uma pessoa de fora, ela não tinha um contato comigo. Eu cheguei para fazer um diagnóstico com ela, provavelmente é uma criança mais insegura, e ela estava muito nervosa, né? Demorou eu conseguir acalmar a Maria Eduarda. E aí, eu gosto dessa justificativa para vocês entenderem, né? Por que o diagnóstico dessa criança está assim? Essa aí já tem valor sonoro. Já tem valor sonoro, né, colega? É porque eu sou péssima com nome, tá, gente? Até o nome das minhas filhas eu erro. E aí eu sei que o seu nome não é o que está na tela, né? Então, olha só, ela escreveu ARTO para apontador, múxula para mochila, lápis para lápis e xixi para giz. A colega falou que ela acredita que ela é uma silábica com valor sonoro, mas alguém quer arriscar uma outra hipótese? Não? Então vamos lá analisar. Observem que eu escrevi apontador, silábica sem valor sonoro. A colega colocou aqui no chat. Gente, vocês não têm noção do quanto que isso enriquece nossa formação. A Dália colocou silábica com valor sonoro, concordando com o colega. Olha só. Ela lá na primeira sílaba, na primeira palavra, ela colocou 4 letras para as 4 sílabas, mas ela não marcou na leitura que ela, né, que o A era a sílaba A, o R a sílaba POM, o T a sílaba tá e o O a sílaba do. Ela fez uma leitura global. Tá vendo a setinha para frente? Isso indica que a criança passou o dedo. Ela fez leitura global. Lá em mochila, ela colocou mu para mo, x para xi e lá para lá, para escrever mochila. Olha a diferença. E ela marcou na leitura. Observem que ela fez a marcação silábica na leitura. Lápis, ela colocou lá para lá e pé para pis. Marcou na leitura. E giz, lembra que eu falei com vocês da dificuldade que a criança não alfabética tem em aceitar que uma palavra pode ser escrita com uma sílaba só? Vejam como ela faz no giz. Ela faz xixi. Só que quando lê, ela faz uma leitura só, entendendo que ali só tem uma sílaba. Então, vamos ver?
Se ela é com valor sonoro ou sem valor sonoro? Passa aí pra gente, Fábio. Ela é uma criança silábico-alfabética. Ela já saiu do com valor, né? Na primeira palavra, a gente até pensa, peraí, mas essa criança é pré-silábica, ela fez leitura global, mas por isso que eu justifiquei que ela estava muito nervosa na hora do diagnóstico. Ela estava muito nervosa. Então, na primeira, ela se embananou. Mas observem que ela já entendeu como se compõe a sílaba. O X, ela bota sozinho, que para ela o X sozinho faz esse barulho, X. Então, ela escreve mochila, lap, né? Porque ainda tem as dificuldades. Então, ela é uma criança que já saiu do com valor e está entrando na fase alfabética. Então, ela é uma criança silábico-alfabética. Tá certo? Próximo. Pode passar para a gente, Fábio. E aqui nós temos a Jeane, que escreve apotó para apontador, mocigla para mochila, lab e gice. Qual é a hipótese dessa criança? Agora tá fácil, a gente já fez análise de duas. Quem arrisca? Eu não vou arriscar mais, não. Todas eu erro. Mas não é erro. A gente está aqui vendo, não existe erro na aprendizagem. Fala aí para nós. Silábica com valor sonoro, a Carmen colocou. Na aprendizagem, gente, erro, ele é instrumento de aprendizagem. Ele é apoio para a aprendizagem. Essa aí. Hã? Essa é para o Fábio responder. Mais alguém? Ela também é uma silábica alfabética? A Nídia perguntou aqui se ela é silábica alfabética. Arriscou silábica alfabética. Porque ela colocou A, Pó, T para tá e O para dor. Mochila, ela colocou mó. O X, ela botou si. E o L, ela colocou lá. Né? Lápis, lá, bi. E giz, olha a dificuldade da criança em escrever monossílabo. Ela não colocou só o gi, porque ela não aceita. Então, ela colocou gi, si. Passa pra gente, Fábio. Vamos ver se ela é silábica alfabética ou se ela é com valor. Silábico alfabético. Vejam que tem variações, não é linear. Todo silábico alfabético não vai fazer da mesma forma. Então, a gente precisa entender como se dá esse pensamento da criança para que a gente consiga realmente diagnosticar corretamente. E o diagnóstico, pessoal, nesse momento pós-pandêmico, ele vai ser carro-chefe do nosso trabalho. Né? E aí, até o 5º ano, nós vamos encontrar crianças assim, viu? Se preparem para receber nas suas escolas crianças silábico-alfabéticas, sem valor sonoro, e que nós vamos precisar mapear para saber como trabalhar com elas, tá certo? Pode passar o próximo, Fábio. Esses eu vou bem rapidinho para a gente não perder tempo. A Nayane escreveu A, B, O, D, A para apontador, O, X, I para mochila, BAB para lápis e XIA para giz. Qual é a hipótese da Nayane? Quem arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A escola Dom Bosco colocou que ela é pré-silábica. Mais alguém? Quem dá mais? Vamos lá, gente? Quem dá mais? Ninguém? Vocês estão quietinhos, né? Carmen diz que é pré-silábica, Kátia diz que é pré-silábica. Então, vamos para a análise. E a Shélida disse que é silábica sem valor sonoro. Então, vamos lá? Observem a leitura da criança. O pauzinho embaixo das letras é a marcação que eu fiz de como a criança fez a leitura, tá bom? Então, ela escreve A, Bo, O, Da, apontador. Então, ela colocou que ali, ela já entendeu que as palavras são formadas por unidades menores, que são as sílabas. Mochila, ela colocou O, X, I. Uma letra para cada sílaba. E giz, ela colocou chia. E fez uma leitura que ela entendeu que só tem uma sílaba. Então, essa criança é o quê? Ela é pré ou ela é sem valor? Ó, quem acha que é pré, levanta a mão. Quem acha que é sem, levanta a mão. Sem. Passa pra gente, tá? Silábica com valor sonoro. Como assim? Silábicas com valor sonoro?
Ela coloca A para A, ela está no início do processo, tá? A para A, B para POM, é uma dificuldade em discriminar o som do B e do P. Apontar. Do, ela coloca o D do do, ela já conseguiu identificar. Olhem lá na trissílaba. Mo, chi, só lá na sílaba lá que ela não coloca o A. Porque a criança ela não vai colocar certinho em todas, não, tá, gente? Então a gente precisa ver se ela já está entendendo esse som. Lápis, ela coloca A, ba, bi. Vê que ela tem uma dificuldade do B, do P, é uma dificuldade fonêmica que essa criança tem. E no giz, ela coloca chi, a. Chi, a. Ela não identifica que giz é com G. A maioria não, porque o som é muito parecido. Então, ela está no início do convalor. Ela está entrando no convalor. E é essas crianças que dão dificuldade para a gente, não é? Na hora da gente avaliar. Aí a gente fala, e agora? Eu vou fazer intervenção com essa criança de como sem valor ou como com valor? Não tem problema, porque a intervenção do com valor e do sem valor é a mesma. Entende? É a mesma. Só que a gente precisa identificar quais as dificuldades dessa criança. A Nayane era uma criança com a fala muito infantilizada. Sabe aquela criança, menino, a criança nem articula bem? E aí isso aparece na escrita. Então ela está iniciando, tá, gente? Essa compreensão do valor sonoro. E aí eu coloco ela como com valor ou sem valor? Eu coloco ela como com valor. Porque na maioria das sílabas ela identificou pelo menos um fonema. Né? Pelo menos um fonema ela identificou. Tá bom? Pode passar o próximo pra gente. Esse tá bem fácil, né, gente? Esse aqui é mais fácil. O Adrian Cauã, ele colocou DRYR para apontador, RDA para mochila, IARS para lápis, AP, observe na leitura do giz, ele botou APRD, mas na hora de ler ele só leu duas. Ele viu que não precisava de mais duas. Ainda perguntei, você quer apagar? Ele, não, pode deixar aí, mas não precisa delas não, mas pode deixar elas aí. Então essa criança é o quê? Bem rapidinho, gente. Preste lá. Observe a marcação na leitura. Observem bem a marcação na leitura. Mais alguém? Esse lápis sem valor. Passa pra gente, Fábio. É um lápis sem valor sonoro. Ele já entendeu que eu tenho uma sílaba, a palavra, eu tenho sílabas. E ele colocou uma letrinha para cada sílaba. Observe que ele usa muitas letras do nome dele. Geralmente a criança ela vai naquilo que ela tem, né, de mais consistente. Mais consistente para uma criança é o nome. Então ele usa muitas letras do nome dele, mas ele coloca uma letrinha para cada sílaba. Ele já entendeu. Então se a criança já entendeu que as palavras são formadas por unidades menores que são as sílabas, ela é silábica, sem ou com valor sonoro. Isso aí é na hora da gente avaliar os fonemas, tá certo? Próximo. Esse aqui eu já vou falar direto, porque a gente precisa correr. É uma criança pré-silábica. Observe que ele coloca duas letras ali para quase tudo, mas o importante nem é tanto isso, é a leitura. Ele faz leitura global. Apontador, mochila, lápis, giz. Mas eu achei muito interessante nesse menino, que ele dá nó na cabeça da gente, e no giz ele coloca só uma letra. Dá a sensação de que ele sabe que giz só tem uma sílaba, mas não é, porque na hora da leitura ele fez leitura global. Tá certo? Passa pra gente, Fábio. Pode passar. E aí eu trago aqui para vocês um alfabético. Tá vendo que ele escreve apontador, e aí ele coloca afontador, né? Mochila com X, lápis e giz, um J espelhado. Ele está com algumas dificuldades na posição da letra, em discriminar alguns fonemas, mas ele já é um aluno alfabético, ele já compreendeu, né, o sistema de escrita, já sabe compor as sílabas, já sabe identificar os fonemas. Então, agora é só uma questão ortográfica, né, uma questão da leitura, da escrita espelhada, e uma questão agora textual. Na minha mochila tem o I e o N, é muito interessante, né, ainda está muito preso à forma como fala. E isso é normal no alfabético, tá certo? Próximo. Pode passar. Então, por que eu quis fazer com vocês esse momento, gente?
não estava previsto, mas diante da dificuldade que eu vi na avaliação, eu não poderia simplesmente passar para o próximo e deixar, né? Na sala de aula a gente não faz isso, a gente vai na dificuldade. E se o nosso foco é saber diagnosticar essas crianças, a gente precisa ir no foco. Então, eu quero que vocês rapidinho observem a imagem que está aí na tela e como que você se vê nesse processo de diagnosticar uma criança, diagnosticar as crianças de acordo com a psicogênese. Olhem esses bonequinhos e digita aí o número, né? E o porquê que você se sente nessa posição. Número 5, e coloca o porquê pra gente. Número 5, a gente entende que está ali subindo, né? Está ali com a ajuda do coleguinha número 4. O coleguinha número 4 está ali ajudando, né? Ele a avançar nesse conhecimento, em processo de aprendizagem, né, Elisângela? Então, eu gostaria que cada um olhasse aí, se visse, fizesse uma autoanálise, né? Como que você se percebe nessa grande árvore que é esse conhecimento a respeito da hipótese da criança, como a criança pensa e escrita, e a importância que isso tem para a gente, no processo de aprendizagem, Alicia, a importância que isso tem para a gente. 8, subindo, aprendendo, a Xelida, todos os dias aprende um pouco, crescendo aos poucos. Então, o número 5 é campeão aqui, aprendendo. Número 5 está mandando, né? E é isso mesmo. A gente está sempre aprendendo, né? O 5 com auxílio, a Nídia colocou, né, que com auxílio ela está crescendo. E o auxílio é esse, gente. Quem nos auxilia aprendendo mais com você, conosco, né? A Escola Dom Bosco. É com a criança, é com contato com essa criança. Por isso que é muito importante a gente ver a criança como alguém que pensa. Porque quando a gente olha para a criança, vê ela como alguém que pensa, através do pensamento dela, a gente vai construir a forma de trabalhar com essa criança. Nossa, mas a gente trabalha com 30 meninos na sala, não dá para trabalhar de um por um, não. Dá mesmo, não. É uma das grandes dificuldades do professor. Mas existem metodologias onde a gente consegue fazer com que essas crianças desenvolvam. Então, número 5 e 8 foram os campeões, né, gente? Ainda bem que ninguém está no 2, glória a Deus. Ninguém está ali, não quero, não, né? Ninguém está ali no 1, de costas, alheio, sem querer nem entender o que está acontecendo. Está todo mundo aí buscando, né? E que esses momentos de busca não sejam só esses que a secretaria oferece, né? Que é colocado para vocês, porque o que traz autonomia para um profissional da educação de qualquer área, gente, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais autonomia eu tenho. Mais eu tenho como defender aquilo que eu penso, né? Então é buscar esse conhecimento mesmo. Obrigada pela participação de vocês aí. Próximo. Adoro, gente, participação. Então vamos lá. Antes da gente falar das metodologias e métodos, eu quero falar com vocês de 3 pontos que são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, que é a autoestima, a autonomia e a rotina. Não tem como eu alfabetizar uma criança se eu não estimulo isso, né, nela. Mas, isso tem que vir da família, correto? Né? A família tem que ajudar. Mas, nesse momento pós-pandêmico, nós vamos ter muito mais problema com relação à autoestima de crianças que foram totalmente destruídas no seio familiar, que estava fazendo atividade, estava falando que era burro, não sabia, que não dava conta, larga para lá. Nós vamos ter crianças com dificuldade de autonomia, onde a família super protegeu, fez tudo por ela e ela não se desenvolveu. E vamos ter muita criança sem noção de rotina, que é extremamente importante. Por quê? A criança com autoestima bem trabalhada, ela é aquela criança que ela acredita na capacidade dela. Ela se vê capaz de fazer, ela acredita que é possível e ela tenta. Pensa, gente, quando a nossa autoestima está baixa, profissionalmente ou pessoalmente, o que a gente faz? A gente se esconde, a gente não faz, a gente não quer que o outro veja que a gente está falhando, porque a autoestima está destruída. Porque a autoestima é o medo de ver como é que o outro está me vendo. Né? Então, uma criança que passou o tempo ali da pandemia numa família, onde as famílias não têm que ter preparo para ensinar, não tem. Mas, pelo menos, um jeito, né, de falar com a criança. E aí, muitas famílias destruíram a autoestima das crianças mesmo, gente. Levaram essas crianças a se ver como incapazes, e isso a escola vai ter que trabalhar também. Né? O socioemocional na escola, ele vai ser carro-chefe para a gente conseguir trabalhar. E não é só do aluno. Vocês, enquanto gestores, sabem da importância da autoestima do professor também. Nós precisamos trabalhar essa autoestima do docente, né? Valorizando. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Eu, enquanto escola, enquanto gestor,
valorizando as tentativas dos alunos, dos professores, né? Respeitando, valorizando, incentivando, né? Criando estratégias de aprendizagem onde todos os alunos se vejam capazes de aprender. Porque o aluno com autoestima baixa na sala de aula é aquele aluno onde o modelo de ensino é distante dele. Não tem um agrupamento, não tem atividade diversificada, não tem uma sequência didática que respeita do mais simples ao mais complexo na habilidade. Então, esse aluno ele vai ficando sempre à margem, né? E isso atrapalha o desenvolvimento dele. A autonomia, a autoestima, gente, ela é o combustível do ser humano. Carro não anda sem gasolina. O ser humano não anda sem autoestima, sem acreditar que é capaz. A autonomia também é fator crucial. A criança tem que ser um ser autônomo, porque no processo de ensino, uma criança com autonomia, ela vai ser aquela criança proativa, aquela criança que busca, aquela criança que tenta, aquela criança que faz, errou, ela tenta de novo, porque ela está com autoestima e autonomia bem desenvolvida, né? Então, ela é proativa. Ela não é aquela criança que fica esperando o professor chegar, ficar do lado para ela fazer atividade, uma atividade que ela dá conta, mas ela quer o professor do lado. E nós vamos enfrentar muito isso. Que é aquela criança que fez as atividades todas com o pai ou alguém sentado do ladinho, né? Vamos ter aquele que foi totalmente abandonado e vamos ter esse, sem autonomia nenhuma. E a rotina. A rotina, ela dá para a criança segurança, ela traz para a criança uma prévia dos momentos que vão acontecer depois. Uma criança que tem uma rotina estabelecida, ela vê escola e a casa como ambientes onde as atividades e ações podem ser planejadas. As coisas não fogem do controle, e isso traz segurança para a criança. Né? Então, a rotina, ela é fator crucial para o desenvolvimento da autonomia e para o desenvolvimento da autoestima. Então, a escola vai ter que estudar e buscar formas de trabalhar isso na sua equipe e na sua escola. Ah, e a autonomia do professor? Como que trabalha? Informação. Igual eu falei anteriormente, o professor ele só tem total autonomia quando ele realmente tem informação. Porque se eu não tenho, se eu não busco conhecimento, eu vou estar sempre esperando alguém me falar como que faz. Né? Eu vou ter sempre em busca de alguém me dar uma atividade para fazer. Eu não vou criar as minhas atividades com pensamento próprio, com minha metodologia e minha didática inserida nelas. Né? Quando eu pego uma atividade da internet e só faço, eu não estou sendo professor, eu estou sendo um reprodutor de atividade, um executor. Porque o professor, ele faz as atividades dele com o pensamento didático e pedagógico dele ali por trás. E é isso que faz com que o aluno aprenda. Tá certo? Próximo. Nossa, gente, o tempo passa que eu nem vejo, meu Deus do céu. Então, alfabetização e letramento. Como desenvolver cada um de forma integrada, né? Para isso, precisamos entender que a alfabetização não é algo natural, onde a criança, estando em contato com materiais impressos, desenvolverá sozinha a compreensão de como esse processo acontece. Né? No encontro anterior, nós falamos disso. Então, para que esse processo aconteça de forma integrada, eu trabalho o texto como carro-chefe, como foco, mas eu não deixo de trabalhar as questões de alfabetização, que é a análise das sílabas, dos fonemas, a composição da palavra, mas o texto é o carro-chefe. Então, é aquela aula onde o professor leva uma cantiga para a sala de aula, faz a leitura dessa cantiga, canta com as crianças, depois canta passando o dedo e as crianças acompanhando, mesmo os pré-silábicos. São textos que ele sabe de cor. Depois eu vou pegar palavras dessa cantiga e eu vou trabalhar com essas crianças, vou comparar palavras dessa cantiga com o nome de crianças que eu tenho na sala, vou trabalhar essas letras iniciais, né? Vou desmembrar essa cantiga e vou analisar todas as questões de alfabetização que tem ali. Então, é dessa forma que eu trabalho a alfabetização e letramento. Gêneros textuais como carro-chefe, gêneros textuais variados, lendo para essa criança, levando ela a compreender a importância, né, e a função desse gênero, mas trabalhando as questões de alfabetização. Que é um erro muito grande que a gente cometeu, né? Eu não me tiro aí desse bolo, porque tem 20 anos que eu estou na educação, e eu cheguei muito crua, né? Estava se começando a questão do construtivismo, que a criança constrói sozinha um pensamento. Realmente, a criança ela é um ser autônomo e um ser capaz de buscar, mas tem coisas que ela só vai aprender se eu mostrar, né? Que é a instrução sistêmica mesmo, instruir essa criança e mostrar como funciona. Tá certo? Pode passar, Fábio? Então, vamos lá. Então, quais são as bases para alfabetizar uma criança? Além da autoestima, autonomia e uma rotina bem estabelecida, com esse campo fertilizado, o que eu vou trabalhar? Que base é essa? Então, é o letramento, porque eles estão atrelados, né? Uma criança imersa em textos, onde ela
trabalha com esses textos, onde ela analisa, ela é levada a criar reflexões a respeito, é uma criança muito mais fácil de ser alfabetizada, porque ela já compreende a função da escrita, né? Ela já desenvolveu uma curiosidade sobre a escrita. Compreensão do princípio alfabético. O que é compreender esse princípio alfabético, Magda? Entender que eu começo a escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Que as palavras elas são formadas por sílabas, que uma letra ela pode vir no começo da palavra, mas ela pode vir também no meio da palavra, que eu tenho consoante, vogal, consoante, eu tenho consoante, consoante, vogal na formação de uma palavra. Então, o princípio alfabético, reconhecer a letra do alfabeto, que é o primeiro, reconhecer a letra, o seu formato, a posição e o som que ela representa, né? Conhecer o alfabeto e os seus sons, tanto os grafemas como os fonemas. Isso é princípio alfabético. Não tem como alfabetizar se a criança não tem princípio alfabético, né? Então, tem professor que já leva o texto para a sala, nem trabalha as letras, nem apresenta as letras. Você chega na sala de alfabetização, não tem um alfabeto na sala de aula. Como assim? Né? Nesse momento de pandemia, tem professor dando aula sem um ambiente alfabetizador atrás, para ele se reportar, para ele usar, né, como banco de dados. Isso é importante. Consciência fonológica, extremamente importante. Começa a trabalhar lá na educação infantil, através das cantigas, das brincadeiras com rima, né? A criança já começa a perceber que tem palavras que têm sons parecidos, começa com o mesmo som, ela não tem nem noção de letra ainda, mas ela sabe que começa com o mesmo som, termina com o mesmo som, combinam, né? Essas palavras combinam. E dentro da consciência fonológica, nós temos a consciência fonêmica, que já é o aprofundamento dessa consciência fonológica, né? Que é compreender mesmo a relação dessas letras com essas palavras. E a consciência silábica. A criança não vai ser alfabetizada se ela não compreender a consciência silábica, formação de sílaba, né, desmembramento de palavras, separação de palavras em sílabas, comparação de sílaba de palavras. Olha, a sílaba que eu tenho em banana, eu tenho em abacate. A posição está diferente, mas o som não muda, né? Ela precisa desenvolver todo esse conhecimento. E não é fácil para a criança. Imagina ela entender que P e B, que tem um som parecido, ainda tem uma grafia parecida, né? Que é um pequeno traço que vai diferenciar totalmente a palavra. Então, são questões que a gente precisa trabalhar sistematicamente, apresentar para essa criança sistematicamente, através de atividades muito bem elaboradas e principalmente através da intervenção, porque não é a tarefa que ensina, é a intervenção que o professor faz durante a execução dela, que vai fazer com que essa criança se desenvolva. Pode passar para a gente, Fábio? Então, vamos lá. Estão compreendendo cada termo de forma bem rápida. Princípio alfabético. Eu coloquei bem só um ponto, tá, pessoal? Vocês vão receber um material de apoio, que é um PDF. Nesse material de apoio, isso vem bem esmiuçadinho, para vocês, né, uma linguagem muito clara. Do jeito que eu estou conversando com vocês aqui, eu escrevi lá no material, que é para ficar muito claro, sem essas palavras, né, muito técnicas, porque é fácil da gente compreender. E se não compreender, eu estou lá no Telegram 24 horas para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Quem ainda não entrou no grupo, entra, que eu vou dando esses feedbacks, tá certo? Então, o princípio alfabético, reconhecer as letras do alfabeto e seus sons, compreender a direção da escrita, né? E nisso, trabalha a posição das letras, a grafia dessas letras e tudo aquilo que eu falei anteriormente. Consciência fonológica, capacidade de manipular os sons das sílabas e palavras, então ela é mais ampla, né? Saber reconhecer rimas e aliterações, que é o que começa e que termina com o mesmo som. Consciência fonêmica, capacidade de reconhecer e manipular as menores unidades sonoras que compõem uma sílaba, que é estabelecer mesmo a relação grafema-fonema. Entender, vamos falar de uma forma bem ilustrativa, que o B, a letra B, é a foto desse fonema B que eu falo quando eu abro a minha boca. E é muito difícil para a criança identificar o fonema, gente. A gente não fala fonema isolado, a gente fala sílaba, né? Que é uma das bases do princípio alfabético. Toda sílaba tem uma vogal, porque ela é o apoio para o fonema. O fonema sozinho ele não faz nada, né? Princípio alfabético, habilidade de manipular a sílaba para escrever palavras, compreender essa composição e essa decomposição silábica, certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? É medo de não dar tempo. É tanta coisa, o assunto é tão vasto que a gente fica com medo de não conseguir fechar. Pode passar, Fábio?
Então, sabendo disso, é necessário que o professor conheça e saiba como e quando aplicar métodos de alfabetização verdadeiramente eficazes. Nós temos visto professores que não têm método de ensino. Eles não têm um método de ensino bem sistematizado. Isso é muito sério, porque não tem como alfabetizar sem método. Aí eu chego na escola e falo, qual método que você trabalha? Eu trabalho dentro do construtivismo. Não, tá, mas qual método? O método construtivismo. Então, aí a gente precisa compreender bem esses termos. Construtivismo não é um método, ele é uma linha de pensamento, ele é uma corrente pedagógica. E aí eu trouxe isso para a gente dar uma explanada. Então, teoria ou linha de pensamento, que é o caso do construtivismo, é um modelo que visa explicar o processo de aprendizagem dos indivíduos, assim como é a psicogênese, é uma linha de pensamento, não é um método de ensino. Dentro dessa linha de pensamento, ela nos traz um método de diagnosticar, mas ela não nos dá um método de alfabetizar. Entendem isso? Metodologia. Qual é a diferença, então, de método, né, de linha de pensamento e metodologia? Daqui 5 minutos vai fechar, tá, pessoal? Então, vou fechar aqui rapidinho, aí fechou, a gente retoma. Aí vocês entram no outro link para a gente continuar. Metodologia é o estudo científico dos métodos, caminho ou via para a realização de algo. Então, a metodologia é assim, tem uma metodologia X que tem tal método que está dentro dela. Tem uma metodologia Y que tem tal método dentro dela. E método é diferente de metodologia, porque o método é o processo para atingir determinado fim ou chegar ao conhecimento, que é mais pontual. Uma metodologia, ela traz vários métodos, o método ele é um só. E a técnica, que é muito importante, nós estamos, principalmente os professores que estão chegando agora, estão chegando sem essas técnicas, que é a velha didática. Não sei se vocês também fizeram magistério, assim como eu, e a gente trabalhou muito as didáticas. Então, a técnica é o modo de fazer de modo mais hábil, mais assertivo e mais seguro algum tipo de atividade. E no caso de nós, professores, é a didática. Então, a didática é a sua técnica. Ela é única, cada um com o seu fazer pedagógico, com o seu conhecimento acumulado, ele vai desenvolver, né, essa técnica, essa didática. Então, a didática é muito importante. O professor ele precisa ter uma linha de pensamento, uma corrente que geralmente é o município, que, né, no nosso caso, ensino público, o município, ele traz isso para a gente, ó, o município trabalha com a linha tal, dentro da linha tal. A metodologia já vem inserido ali dentro dessa teoria, porque a teoria ela já traz junto consigo esse pensamento de quais metodologias atendem a ela, e essas metodologias já trazem os métodos que eu posso aplicar, mas a didática, ela é nossa, ela é do professor, ela é do profissional. Então, a gente precisa trabalhar muito essa nossa técnica, essa nossa didática, né? E eu só consigo isso através do conhecimento, das trocas, né? Da reflexão sobre a ação. Então, eu preciso aplicar, refletir o que deu certo, o que não deu certo, para eu poder modificar e voltar no outro dia com aquela técnica mais elaborada, né? Então, é isso que é preciso a gente desenvolver nos nossos professores, essa habilidade de desenvolver técnicas de alfabetização. Nesse caso, estou falando precisamente da alfabetização, que é o nosso foco, mas ela vai aí até o ensino, né, até a faculdade. Quantas vezes nós tivemos professores dentro da faculdade com os quais a gente aprendia e outros que a gente não entendia bolhufas do que eles falavam? Porque a técnica utilizada, a didática não atinge o aluno. Então, preciso utilizar didáticas que cheguem a esse aluno, métodos que ensinem verdadeiramente, né? E uma coisa está atrelada à outra. Vai fechar daqui 5 minutinhos. Passa o próximo, Fábio. Vamos ver se dá tempo de eu explanar o próximo. Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos de metodologias, né? Que eu falei anteriormente. Então, nós temos a metodologia tradicional e a metodologia ativa. E aí a gente precisa entender muito bem, que a gente fala tanto que a gente está trabalhando na linha do construtivismo e tal, mas dentro da linha do construtivismo, a gente não trabalha com metodologia tradicional. São metodologias ativas, né? Porque no tradicional o professor é o foco. Ele é o rei da sala de aula, ele é quem narra e o aluno apenas recebe. O aluno executa aquilo que o professor, né, põe. O professor ensina, o aluno aprende e devolve para o professor. Isso é metodologia tradicional. A metodologia ativa é diferente, o aluno é o centro, ele é o protagonista do momento, né? O conhecimento, ele é construído através do auxílio e intermediação do professor. O professor está ali para direcionar o aluno na busca pelo conhecimento. Ah, então eu não posso aplicar método, porque o aluno tem que descobrir sozinho. Não.
eu preciso aplicar métodos para que ele compreenda aquilo que ele não consegue sozinho, para que depois ele consiga buscar esse conhecimento e me devolver. Até na alfabetização, eu tenho como trabalhar com a metodologia ativa, né? E um dos exemplos é a gamificação, trabalhar com jogos, né? São metodologias ativas, com agrupamentos produtivos, é uma metodologia ativa. Deixar que o aluno traga aquilo que ele sabe é uma metodologia ativa. Ver o aluno como um sujeito, né, que tem ali sua bagagem e que pode contribuir é uma metodologia ativa. Está dentro da metodologia ativa. Um minuto, tá? Tá certo. Então, gente, até aqui vocês entenderam direitinho? Tô sendo clara? A linguagem está acessível? Ótimo. Então, agora nós vamos sair dessa sala e vamos entrar na próxima, tá bom? Estou aguardando vocês lá para dar continuidade. Tem um computador aqui? Tem aqui. Magda, ativa seu som. Seu som está desativado. Desculpa, gente. Voltamos. Já entrou quase todo mundo? Acho que falta só umas 10 pessoas, né, Fábio? Mais ou menos. Tá entrando aqui, pessoal. Certo. Então, vamos retomando aqui a questão das metodologias ativas. Eu gostaria que cada um fizesse uma pequena reflexão de como que está esse trabalho lá dentro da sua unidade de ensino. Se eu estou trabalhando dentro de uma metodologia mais tradicional, com modelos mais rígidos, ou se eu já estou caminhando, né, para essa metodologia mais ativa, para um protagonismo maior dos alunos. Porque a BNCC, ela traz isso muito forte, né? Na BNCC, sempre que a gente vê a questão das habilidades, o aluno ele é protagonista, né? O aluno, bom dia, Kátia, seja bem-vinda de volta. O aluno é quem constrói esse conhecimento, mas aí eu volto a falar, é uma metodologia, mas eu preciso de métodos de ensino, né? Que mostrem para esse aluno aquilo que ele não vai descobrir sozinho. O aluno não vai descobrir sozinho, gente, como que funciona o sistema de escrita alfabético, não. Tem aluno que é muito avançado, né? Aluno que assim, a cultura letrada dele é muito rica, ele até começa a compreender, de tanto que lê para ele, de tanto que canta, do tanto que o professor mostra o cartazinho na sala de aula ali com a escrita, ele vai descobrindo, né? Mas tem uma mediação. O professor está levando ele a fazer uma reflexão. Mas eu preciso de instruir realmente essa criança. Em se tratando de apropriação do sistema de escrita alfabética, eu preciso pensar em métodos de ensino, sim.
Então, eu gostaria de falar para vocês aqui bem rapidinho os 7 princípios das metodologias ativas, que aí dá para vocês fazerem essa reflexão. Será que minha escola já está caminhando aí dentro desse, né, dessa área das metodologias ativas? Então, a primeira, problematização da realidade. Metodologia ativa, ela trabalha com resolução de problemas. É aquela metodologia onde a gente vai construir o conhecimento através da resolução do problema. É mais ou menos aquilo que a vida faz com a gente. Que a vida não te ensina, né? Você aprende quando você dá de cara e tem que resolver se percebe de frente aos problemas. Aí você passa pelos problemas e você fala, caramba, com isso eu aprendi isso, isso, isso e isso. É uma metodologia ativa, para ilustrar, né? De uma forma assim, para o dia a dia. O trabalho em equipe. Dentro da metodologia ativa, o trabalho em equipe é um dos princípios, né? O aluno, o professor, não trabalha sozinho. Então, essa metodologia ativa, ela já tem que começar desde o macro aqui, que é equipe gestora e professores, né? Então, esse trabalho em equipe, ele é extremamente importante. Essas reflexões ali no grupo gestor, junto com o grupo de professores, para dentro de sala de aula, isso também se tornar uma prática. O trabalho em equipe com os alunos também, porque a troca é que ensina, gente. A gente não aprende sozinho. É trocando, é percebendo a realidade do outro, ressignificando a minha prática, colocando em prática, vendo o que dá certo, não dá certo, é reflexão sobre a ação que ensina. Tá certo? Outra, a inovação, né? A inovação, as novas tecnologias, ela também é um dos princípios das tecnologias ativas. Então, é importante eu levar isso para dentro da minha escola, eu começar a letrar a minha equipe dentro desse caminho aí do letramento digital mesmo. Isso veio e veio com força, né? A gente não vai voltar para o ensino presencial e esquecer tudo isso. Essa pandemia, ela tem que ter deixado isso de positivo na educação. O uso das novas tecnologias como meios de impulsionar a aprendizagem, né? Os nossos alunos, eles são nativos digitais. Eles nasceram na era tecnológica. Como é que eu, enquanto professor, não vou usar isso a meu favor no processo de ensino? Uma outra, professor como mediador, como facilitador, é outro princípio da metodologia ativa. O aluno é o centro. Ele é a razão de ser. Eu falo muito aqui na secretaria onde eu trabalho, que todos nós que estamos ali, todos os gestores e professores, nós só estamos aqui por uma única razão, o aluno. E isso a vida dele só vai mudar quando todos nós tivermos consciência disso, de que nós estamos aqui em função dele. Ele é o protagonista e é preciso dar esse protagonismo a ele, né, de desenvolver essa aprendizagem. Outra questão, a autonomia. A autonomia na metodologia ativa, ela é crucial. E aí eu volto a falar que isso começa a nível macro, começa com os professores e gestores, essa autonomia de saber buscar aquilo que melhor se aplica, né, de saber direcionar o meu ensino, de criar metodologia, métodos de ensino que realmente sejam eficazes. Mas não existe profissional autônomo sem conhecimento, sem aplicar conhecimentos que ele vem acumulando. E reflexão. Reflexão sobre a ação sempre faz parte da metodologia ativa. Que é isso que eu fiz com vocês mais ou menos. Trabalhei com vocês no encontro anterior e trouxe uma reflexão daquilo que eu propus para vocês, né? E a gente refletiu junto aqui. E foi muito bacana, que eu tenho certeza que muita gente tirou algumas dúvidas, né? Referentes à questão do diagnóstico. Então, nós precisamos mergulhar, fazer uma imersão dentro do que é uma metodologia ativa e trazer isso para dentro das nossas escolas. Que o modelo tradicional tem o seu lado positivo? Tem o seu lado positivo, né? O professor como pilar, como base, como apoio do aluno, como uma figura onde o aluno sabe que tem ali um apoio mesmo, alguém para direcionar. Mas dentro desse século que nós estamos, dentro da era tecnológica, essa metodologia tradicional, ela se mostra arcaica. Então, a gente precisa ressignificar, tá certo? Tá, próximo. E aí eu trago para vocês um quadro de métodos de alfabetização. Voltando aqui para a alfabetização, isso aqui a gente estudou na faculdade, no magistério, tudo quanto é curso que a gente faz, mas eu sinto necessidade da gente discutir um pouco essa questão dos métodos, né? Então, nós temos aqui os métodos sintéticos e analíticos, né? Sintéticos é que parte das unidades pequenininhas e o analítico é aquele que parte de unidades maiores, né? A grosso modo. Dentro do método sintético, nós temos alfabético, fônico e silábico. Eu não vou ficar lendo para vocês aqui o que é o método, porque qual é o meu foco aqui com vocês?
Se dentro do método sintético eu tenho alfabético, fônico e silábico, dentro do analítico eu tenho palavração, sentenciação e global, o que eu quero, né, trazendo isso aqui para vocês? Uma coisa que a gente estuda aí há 200 mil anos. Fazer com que a gente consiga perceber e levar os nossos professores a perceberem que todo método tem algo de positivo para nos trazer. E que o meu fazer pedagógico e a minha didática, ela vai ser muito bem consolidada se eu tiver uma plena consciência do que são e como atua cada um desses métodos. Então, lá no método alfabético, que é aquele que mostra as letras primeiro, o menino tem que decorar as letras, para depois começar o trabalho, nossa, que tem ultrapassado, né, gente? Mas ele tem um lado positivo. Qual é o lado positivo desse método? Base do princípio alfabético. Reconhecer as letras, a posição das letras, a ordem que ela vem no alfabeto. Princípio alfabético. Então, ele tem isso de positivo, né? E qual é o lado negativo desse método? Eu acho que eu não preciso nem falar. E quando eu trabalho muito focado nessas unidades menores, eu deixo de levar o sentido para a sala de aula, o contexto para a sala de aula, né? Trabalhar com situações reais, contextos reais. Então, mas ele tem esse lado positivo do método alfabético. Reconhecer as letras do nosso alfabeto. Ela é base do princípio alfabético. Então, preciso saber extrair desse método a forma de apresentar essas letras para esses alunos. Fônico. Método fônico, excelente. Ele trabalha o reconhecimento do som das letras, né? Faz essa relação grafema-fonema. Perfeito. Mas também tem essa falha, a mesma falha do método alfabético, porque trabalha só com unidades menores, deixa de trabalhar com a criança aquilo que realmente tem sentido, que é o texto, de levar o texto para fazer a análise, mas também é muito importante, porque base do princípio alfabético, reconhecer o som das letras, né, fazer essa relação grafema-fonema é primordial, a criança não desenvolve se eu não trabalho isso. E o método silábico, que já trabalha com as unidades maiores, né, que são as sílabas, babebi bobubão, tatetitatutam, cacocucão, né, bota o menino para decorar aquele trem, escreveu a folha inteira, e aí não tem um sentido, né, para o aluno. Mas tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Ele apresenta unidades maiores do que o fonema. Porque para a criança é muito mais fácil identificar uma sílaba numa palavra do que um fonema, né? E trabalha com a questão da composição e decomposição silábica. Então, é o lado positivo do método alfabético, a composição da sílaba, o aluno saber que as palavras, elas são formadas por unidades menores, que são as sílabas, e que as sílabas são formadas por unidades menores, que são as letras, e que as letras representam fonemas. Tá vendo que os métodos, eles estão interligados? Não tem como trabalhar com um só, né? Não é possível. A diferença é a intervenção que eu vou fazer em cima. E a intervenção positiva ela vai se dar de acordo com a didática do professor. Aí a gente vai para os métodos analíticos, né? Começando aqui pela palavração. É onde o professor trabalha com palavras geradoras, né? Não sei se vocês já trabalharam assim, se utilizam, trabalha com palavras geradoras e a criança decora essas palavras. Geralmente escrevia nas paredes da sala, colocava nome em tudo, para a criança ir fazendo essa discriminação visual, porque ela decora a palavra. E aí, com base naquelas palavras, ia construindo outras com mesma composição silábica. Lembram mais ou menos disso? O que ele tem de interessante? Ele traz para a criança formas de leitura rápida, de reconhecimento visual das palavras, que é importante para o desenvolvimento, né, dessas técnicas inteligentes de leitura. Mas ela preocupa por quê? Porque quando eu trabalho somente com aquelas palavras, né, com aquelas palavras estáticas, eu dificulto no meu aluno a análise das unidades menores, porque nesses métodos, tanto de sentenciação, global e palavração, eles trazem isso de interessante. Trazem a leitura, né, formas inteligentes de ler, técnicas inteligentes de leitura, mas nenhum deles foca na análise das unidades menores que compõem a palavra, e isso é um déficit muito grande, né? Na sentenciação, a gente trabalhava com frases. Não sei se vocês lembram do livro Novo Tempo, do Cavalo de Pau Maluco, a boneca de pano. Então, são sentenças, são frases. E aí, com base nessas frases, a gente desmembrava e trabalhava, né? Palavras e outras frases mais ou menos com aquela mesma composição silábica. Também tem essa questão positiva do aluno ver a leitura como suporte, forma inteligente de fazer leitura, né? Metodologias para leitura, mas falha nessa questão de analisar as unidades menores, que são os grafemas, as letras, né? E os fonemas.
E o global, que é o que está mais próximo daquilo que o construtivismo traz, essa linha construtivista, né, traz, as metodologias ativas também, que é o texto como foco, né, que eu falei, que a gente trabalha alfabetização e letramento, colocando o texto como foco. Mas qual é a falha desse método? Os textos utilizados no global são textos sem sentido social, são textos criados exclusivamente para o trabalho pedagógico. Então, é isso que a gente precisa entender. Se no global o erro é não trazer textos reais, o que eu, enquanto professor, vou fazer? Em vez de trabalhar com textos exclusivos para trabalho pedagógico, eu vou trazer textos reais. Se o global falha na análise das unidades menores, o que o professor vai fazer? Trabalhar isso. Então, é uma questão de didática. Mas o professor só vai desenvolver isso se ele tiver conhecimento, se ele fizer essas reflexões, né? Então, é uma maneira da gente trabalhar com um método bem eclético. Mas eu me preocupo muito quando o professor fala, eu trabalho método eclético. Mas ele tem noção do que ele está trabalhando? Ele tem uma metodologia encadeadinha, né, um fazer pedagógico, onde ele sabe em que momento que ele vai usar o lado positivo de cada um desses métodos de ensino? Né? Então, fica aí essa pergunta para vocês estarem levando essa reflexão para os seus professores e analisando a prática pedagógica deles lá dentro da sala de aula. Correto? Pode passar para a gente, Fábio? No material PDF que vocês vão receber, tem sobre cada método, o lado positivo e o lado negativo, bem esmiuçadinho. Então, vai ficar bem mais fácil de vocês compreenderem, de lerem, relerem. Se tiver dúvida, me chama no grupo do Telegram, tá certo? Então, o que os estudos mostram? Os estudos recentes, eu trouxe para vocês métodos que a gente vem aplicando aí há anos, né? Cada rede, cada escola, tendo o seu PPP, pende por um lado onde os professores dominam mais, mas a gente está vendo que está falhando, está tendo falha. Porque se não tivesse falhando, a gente não estava com os altos índices de analfabetismo que a gente tem e que eu mostrei para vocês no encontro anterior. Então, em se tratando de alfabetização, quais métodos se mostram mais eficazes? Alguém quer arriscar, colocar aí? Podem colocar no chat, pode abrir o microfone e falar. Fiquem caladinhos, não, deixa eu falando sozinha, não. Nada? Ninguém? Então, deixa eu mudar a pergunta. Com base Oi, bom dia, professora. Bom dia, Tudo Silvânia? bem? Isso. Silvânia. Tudo bem, Silvânia? Tudo bem. Eu sou um pouco suspeita para falar de alfabetização, porque eu amo. Ai, é muito bom, né? Quando a gente é apaixonado pela alfabetização, fica na cara. Pelo que a senhora colocou hoje, não vou te chamar de senhora não, porque você é muito jovem, tá? Obrigada. Pelo que você colocou hoje, eu sinto assim, pelos meus anos de experiência que eu já vivenciei em relação à alfabetização, o que eu percebo? Alguns professores são muito tradicionais ainda, né? A gente ainda tem um grande número de professores tradicionais, e também eu percebo o seguinte, como você falou no início, e que até coloquei no chat aí, essa questão da autoestima da criança, e eu percebo que talvez o entrave da nossa alfabetização venha disto, de que muitas crianças não são incentivadas, muitas crianças, e quando elas têm um acompanhamento familiar, elas são muito cobradas, elas são muito a família cobra demais, a família taxa demais a criança, você não sabe, você isso e aquilo outro. Então, eu acredito que nós utilizamos alguns métodos para facilitar, mas a gente tem que ter um olhar ainda mais sensível em relação aos métodos, porque eu acredito que no processo de alfabetização tem muito a ver com o desenvolvimento emocional da criança. Era essa a minha contribuição. Exato, Silvânia. Muito obrigada pela sua contribuição. Aí vocês entendem por que eu trouxe aquelas 3 bases, aqueles 3 pilares da autoestima, da autonomia e da rotina? Porque é base. Se a criança não acredita na capacidade de aprender, ela não vai aprender, porque ela vai se fechar para isso, né? Então, por isso que é importante a gente valorizar os pequenos avanços da criança. Assim como a gente tem que valorizar os nossos pequenos avanços, a gente precisa valorizar isso na criança. E não ver o erro como algo negativo, né? O erro, ele tem que ser mais um instrumento de aprendizagem, mais um instrumento para intervenção. Então, a criança que não tem medo de errar, é aquela criança proativa, que ela sabe que tudo bem se ela errar, o importante é ela tentar, né? E aí a Silvânia colocou muito bem,
essa questão da não incentivação, essa questão dos bloqueios causados na criança, ela é muito séria. Porque aí essa criança vai arrastar essa dificuldade para o resto da vida. E aí ele vai bater lá no ensino de jovens e adultos com essa dificuldade muito, muito consolidada. Obrigada, Silvânia, pela sua contribuição. Então é isso, é pensar em métodos e em pilares para a construção desses métodos. Pode passar, Fábio? Então, qual ou quais métodos oportunizam ao aluno o melhor desenvolvimento das habilidades necessárias para se tornar alfabetizado? Então, de acordo com cientistas, né, os estudos recentes, eu não sei se vocês estão fazendo outros cursos na área de alfabetização, mas a gente vê muito essa questão do método fônico. Falam muito de métodos fônicos, né? Eu acompanho algumas páginas de alfabetização onde se fala muito do método fônico. Eu utilizo o método fônico é o melhor e tal. Mas o que nos mostra a experiência enquanto professores alfabetizadores? A gente já teve uma época onde a gente trabalhou o método fônico. E mudou o quadro da alfabetização no país? Não mudou, né? Então, a gente precisa pensar, será que é o método? Será que o método fônico sozinho vai conseguir dar conta das lacunas dentro da alfabetização? Não vai, né? E aí é importante a gente entender que fonologia, que é os estudos que vêm sendo trabalhados, e método fônico são coisas diferentes. A gente precisa entender a importância da fonologia, a contribuição da fonética e da fonologia para essa apropriação do sistema de escrita para a criança. Mas não significa que eu vou ficar somente ali dentro do método fônico, porque só o método fônico, ele não consegue. Você sabe por quê? A nossa língua, ela não é totalmente regular, né? Todas as letras representam apenas um som. Não, nós temos letras que apresentam sons diferentes, nós temos junção de letras que apresentam o mesmo som de uma outra letra sozinha, né? E o método fônico sozinho, ele não vai dar conta disso. Então, a gente precisa realmente fazer essas reflexões sobre a prática, aplicar, refletir, para a gente poder saber direcionar essa alfabetização. E eu apresentei para vocês anteriormente, né? Pode passar, Fábio? O que a criança aprende primeiro, ler ou escrever? E qual a importância tem no fato de o professor compreender essa ordem? O que ele aprende primeiro, ler ou escrever, ou é tudo junto? Alguém quer arriscar, colocar isso, a ler só escrever? Ou não? Bom dia. Bom dia. Eu estava aqui pensando sobre os métodos, né? Porque muitas vezes eu também sempre trabalhei com educação, com alfabetização, né? Agora que eu estou aqui na educação infantil. Que bacana. Aí tem a questão também que o pessoal fala assim, tem vários métodos, né? Tem um eclético, porque às vezes você usa um método com a criança, não dá certo, você já usa outro. Então a gente costuma, assim, muitas vezes, ou você foca em vários métodos de como atingir aquela criança, né? Ou então um determinado método aí, igual o fônico, por exemplo, onde a gente tenta assim melhorar, aprimorar para poder conseguir atingir todos, né? É um pouco confuso, a gente usa assim de várias ferramentas, né, de vários métodos para poder ver se consegue atingir aquela criança que não está dando conta, né? E com relação ao que ela aprende primeiro, eu penso que é ler, assim, porque tem a língua dos sinais, né? Ela não lê ali claramente, né, o que está escrito, mas tem através de gravuras, né? Passa ali perto do McDonald's, já sabe que ali é o McDonald's, né? Igual quando eu estava em sala de aula mesmo, ali tem aquela placa do DVO que parece ovo. Aí o menino estudava comigo, a avó falou, ele leu ovo, porque o D lá parece um O, né? Assim, essa questão de alfabetizar é muito complexo, é uma coisa assim que você estuda e ainda... Sente que não sabe nada, né? Não consegue finalizar, não é mágico, né? Não, a gente tenta. Não existe fórmula. É isso, não tem uma fórmula, né? Eu até fiquei assim frustrada com aqueles testes lá, que eu até falei para a Vanessa, oh meu Deus, errei tudo, porque aí ela falou, não, a gente vai reaprender. Eu falei, fiquei com tanta vergonha, para mim acabou meu dia. Mas eu fui malvadinha, vocês viram que eu coloquei alguns diagnósticos difíceis de analisar, né?
Foi o meu modo que eu analisei, né? Porque assim, Uhum. você tem o seu, eu tenho o meu, às vezes Mas o seu dentro o importante, professora, é que dentro desse diagnóstico, por mais que eu tenha o meu olhar pedagógico, você o seu, a criança, ela não tem como, para mim, ela está silábica, alfabética, e para você ela está, por exemplo, silábico sem valor. Não tem, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente compreender o processo bem aprofundado, né? E o erro, ele não é negativo, ele é fator crucial para a aprendizagem. Se a gente estiver acertando tudo, a gente não tem o que aprender. Pois é. Essa questão desse teste mesmo, assim, quando nós implantamos ele a primeira vez aqui na escola, foi muito gratificante, porque nós fizemos um portfólio, cada bimestre tinha os testes, né, com os alunos, e assim, muitas vezes a gente, como professor, a gente se cobra muito, porque você acha que não está dando conta, não está atingindo, assim, a gente fica naquela cobrança, eu pelo menos fico, né, numa cobrança, assim, constante. E aí, quando chega o final do ano, assim, que você pega aquela pasta, você vai olhar como ele começou e como ele terminou, aí você vê que realmente você atingiu, né? Você conseguiu fazer alguma coisa. Mas Como é é isso seu nome, aí. professora? Carla. Ah, Carla, a gente já teve um encontro anteriormente na educação infantil, né? Foi dar uma formação na sua escola, não foi isso? Estou reconhecendo. Não, então é outra Carla. Não, acho que você trabalhou com a Vanessa? Isso. Eu fui na educação infantil, fiz uma formação com vocês lá na escola. Já tem um tempinho. Eu não recordo. Tem um tempinho já, é que eu não esqueço o rosto. Então, essa questão realmente é ler. A criança aprende primeiro a ler, né? Então, a gente precisa trabalhar primeiro essa compreensão de como funcionam as letras na leitura. E ela parte dessa leitura global, dessa leitura de mundo, para só então ela partir para a escrita. Né? Então, a cópia, ela não ensina. E uma coisa importante também, que a gente aprende muito com as colegas da gente. A gente, né, quando você tem um grupo unido, todo mundo fala a mesma língua, é maravilhoso. E eu aprendi também com a colega minha a questão, assim, principalmente quando se trata do primeiro ano, né, a topografia das letras. É muito importante essa questão das retas, das curvas. Nossa, é um mundo fantástico, viu? Quando você entra nesse mundo aí da alfabetização. Muito obrigada, Carla, pela sua contribuição. Bom te ver de novo depois de tantos anos. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu te acompanho no Face. Desde aquela época. Então, gente, como a Carla colocou muito bem, essa questão da topografia das letras é extremamente importante. Aí vem a pergunta, que letra usar para alfabetizar e por quê? Então, a gente usa a caixa alta, exatamente por conta disso que a colega trouxe para a gente. A caixa alta para criança, ela é mais simples de compreender, né? Se ela ainda está no processo de desenvolvimento, né, no processo de apropriação do sistema de escrita, ela não tem, gente, que perder tempo e de desgastar cognitivamente para compreender letra cursiva. A letra cursiva ela é muito mais complicada de se fazer. Ela requer um preparo cognitivo e um desgaste muito grande, né? Então, ao invés de eu focar a criança que não sabe ler, ainda não compreendeu o sistema de escrita, ao invés dela focar a atenção dela em compreender como esse sistema funciona, em compreender como essas letras conversam, ela vai estar preocupada em quantas voltas tem a tal da letra, se sobe, se desce, se entra, se desce na linha ou não. Então, enquanto a criança não está alfabetizada, não está alfabética, né, nem alfabetizada, enquanto a criança não está alfabética, não é ideal que a gente trabalhe a letra cursiva. A gente trabalha com a letra caixa alta, a gente apresenta as 4 formas da letra, porque ela vai ter contato com essas 4 formas desde antes de entrar na escola, saber identificar todos os formatos da letra, mas a escrita dela, na hora dela traçar, a gente trabalha com a caixa alta. Tá certo, pessoal? Próximo, pode passar. Professora, desculpa. Sim. Silvânia, sim. Deixa eu falar uma coisa com você. Essa questão da letra aí, isso é uma entrada que tem no meu coração há muito tempo. Certo. Porque como eu iniciei agora no processo de educação infantil, etc e tal, e aí talvez você poderia estar nos ajudando. A gente fica numa luta muito grande. Apresenta a letra cursiva ou não apresenta a letra cursiva? É igual você acabou de relatar. O traçado para a letra caixa alta fica muito fácil
muito mais fácil compreensão para a criança. Sim. Mas o que você poderia me dizer? Porque eu fico num conflito muito grande. Se eu apresento a letra cursiva para a criança, aí muitos falam, não, vamos apresentar as duas letras, mas você vai se ater mais à caixa alta. Então, eu fico assim. O que você poderia me dizer, professora? Bom, na educação, você está falando especificamente da educação infantil, né, professora? Neste momento, sim. Sim. Então, qual é o ideal? Que o contato da criança com a letra cursiva esteja no alfabeto na sala de aula. Sabe aquele alfabeto que tem as 4 formas da letra? Que ela saiba que aquela letra ali, todas as 4, são letrinhas A. Que ela tenha esse contato. Mas no momento das atividades, as atividades que você faz para a criança, xerocada, seja tudo em caixa alta, para ela poder ter um contato maior com a caixa alta. Então, todo o trabalho feito é na caixa alta, a escrita do nome dela é na caixa alta, o crachá dela é na caixa alta, mas que ela tenha, sim, contatos com essa letra cursiva, né? Que ela tenha ali no alfabeto essa letra cursiva, que o professor mostre. De vez em quando você pode levar para ela embalagens, rótulos, né? Com essa letra, com essas variações da letra, para ela ter familiaridade. Mas o trabalho sistemático é em cima da caixa alta. Então, você não vai apresentar para ela numa atividade, né? Numa atividade onde ela tenha que identificar, por exemplo, ela vai trabalhar sempre com a caixa alta. Eu respondi a sua pergunta? Tá, te entendi, obrigada. Nada. Então, vamos lá. No desenvolvimento da alfabetização, a criança precisa ser levada a compreender. Levada, entendam que ela não vai compreender sozinha. Então, isso é instrução sistêmica. Ela vai, né, o professor tem que criar um sistema de ensinar isso para a criança. Um método, utilizar uma didática que ela vai aprender isso aqui. Que a fala é constituída por cadeias sonoras. Ela precisa entender que quando eu falo, né, pequenos pedaços de cadeias sonoras. Que a língua escrita é a visualização, materialização dessas cadeias sonoras. Então, quando eu escrevo uma palavra, é como se eu tirasse uma foto do que eu falei, né? É uma forma didática da criança entender. As cadeias sonoras podem ser segmentadas em palavras e as palavras em sílabas. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês vira palavras, porque na fala a gente não percebe, né? Fala tudo junto, mas isso que eu falo vira palavras, e essas palavras, elas são segmentadas em unidades menores, que são as sílabas. E as sílabas são constituídas por pequenos sons. Quando eu falo ba, dentro desse pedaço que eu consegui falar e visualizar, eu tenho unidades menores, né? E que os menores sons das sílabas são representados por letra. Então, isso aqui tem que ser trabalhado de forma sistematizada. O professor tem que trabalhar com método. A criança ela não vai aprender sozinha, tá certo? Próximo. Pronto, isso. Então, é possível alfabetizar sem que a criança, me responda no chat, reconheça as letras do alfabeto? Eu vou conseguir alfabetizar sem que ela reconheça essas letras do alfabeto? Vou conseguir alfabetizar sem que ela compreenda como as sílabas são formadas? Sem que ela estabeleça relação grafema-fonema? Sem que ela diferencie palavras, frases e textos? E sem que ela compreenda o significado das palavras? Não tem como. Não tem como eu alfabetizar sem essas bases aqui. E aí, vejam, que método vocês estão vendo aqui? Dentro de cada post-it desse, a gente tem aqui global, a gente tem palavração, a gente tem sentenciação, a gente tem fônico, a gente tem silábico, a gente tem alfabético. Entendem? Que todo método tem a sua contribuição? E que a gente precisa criar uma didática onde eu saiba extrair isso. Estou batendo muito nisso, porque isso é chave da alfabetização. Estou batendo muito em cima disso. Então, como que eu alfabetizo? Com base em gêneros textuais que são de circulação social, que tenham sentido social, e dentro desses gêneros eu trabalho todas essas etapas aqui. Passa para a gente, Fábio, que eu acho que eu vou ilustrar um pouco melhor isso lá na frente. No próximo slide. Então, sendo assim, para alfabetizar de forma eficaz, é importante, além de compreender como a criança constrói essa compreensão, conhecer os diferentes métodos e saber extrair de cada um aquilo que é essencial para o desenvolvimento das habilidades necessárias à alfabetização, levando em conta a importância da fonologia, conforme mostram os estudos recentes. Então, sempre levando a criança a fazer essa reflexão fonêmica, tá, pessoal? Não é colocar a mãe para ficar né, que é do método fônico. É perceber na formação silábica, na formação das palavras, as unidades menores que compõem aquele todo.
Passa pra gente, Fábio. Então, por onde que eu começo? Passa, Fábio, tudo bem? Acho que aqui vai ser um pouco mais rapidinho. Para iniciar o processo de alfabetização, eu estou indo lá para a base, né? Não só para esses que chegam com dificuldade. Além do que já discutimos até agora, é importante ter em mente o contexto no qual vive o aluno e algo que seja carregado de sentido para o mesmo. Me respondam no chat bem rapidinho. Que palavra imutável é mais cheia de sentido para uma criança? Escrevam para mim aí no chat. Que palavra imutável é mais cheia de sentido para uma criança? Ela sabe exatamente o sentido dessa palavra, o significado dessa palavra, faz parte do contexto dela. Que palavra é essa? Para todas as crianças que chegarem lá na sua escola. Dou-lhe uma. O nome Dou-lhe duas. dela? O nome dela. O nome da criança é a palavra imutável mais carregada de sentido. Tem um valor afetivo, tem o valor social, porque o nome dela é quem define o ser social, quem ela é, né? E assim, o valor afetivo do nome é muito importante. Quem deu seu nome, por que deu seu nome, você gosta de ser chamado assim, qual é a história do seu nome. Então, utilizando o nome, gente, é que eu começo esse processo de alfabetização. Porque a criança, ela aprende a escrever o nome muito antes de compreender o sistema de escrita alfabética. Ela faz por memória visual, né? Ela decora o nome dela. Mas quando eu levo para a minha turma a lista do nome da minha turma, começo a trabalhar essa comparação. Quais nomes começam com a mesma letra? Quais nomes terminam com a mesma letra? Qual é o maior nome da sala? Vamos contar as letras? Qual é o menor nome da sala? Vamos ver quantos pedaços tem o nome de cada um? Maria, Caleb, Fernanda, Ivo. Então, já começa a trabalhar essa compreensão do sistema, essa base alfabética, com a lista de nome da minha turma. Lista é gênero textual. Lista é um gênero textual com uma função social extremamente importante. É um dos primeiros que a criança tem contato. A fazer lista de compra em casa, né, a fazer uma lista para convidar o pessoal para a festinha, a lista de nomes na sala de aula. A lista, ela é base da alfabetização. É por ela que eu começo. Eu, enquanto alfabetizadora, meu primeiro gênero textual, quando a minha turminha de alfabetização entra, é lista. Então, eu trabalho muito o nome dos alunos, essa compreensão, né, da letra inicial, letra final, comparar as letras. Que nome que tem no começo do nome do fulano que está no meio do nome do ciclano? Tá vendo que eu já estou trabalhando o princípio alfabético? Que as letras vêm no início, vêm no meio das palavras, a formato das letras, a direção das letras, que a letra ela não pode mudar o formato dela e o som dela também não muda, né? Então, o D da Daniela é o mesmo D que está em Adaí, né, em Edivan. Então, eu levo a criança a fazer essa compreensão. E partindo dessa lista, eu começo a trabalhar com ela as letras do alfabeto, reconhecer essas letras, a compreensão de letra inicial, letra final, de sílaba, e assim sucessivamente. Então, o nome ele é chave. Ele é chave para o trabalho com a criança. Tem vários métodos de trabalhar com o nome, né? Tem um livro que está até no final do material, e no final também do material do PDF, que ele é só sobre o trabalho com base no prenome. E aí eu coloquei exatamente para que depois vocês pesquisem e possam fazer a leitura desse material, tá certo? Pode passar, Fábio? Olha só, na perspectiva de alfabetizar letrando, podemos partir de textos que tenham função social real, textos carregados de sentido e que ajudam o professor a fazer esse trabalho de letramento aliado ao desenvolvimento da alfabetização. Então, os primeiros textos, com todo um sentido social e que é de tradição oral para a criança, que ela vai compreender, a lista, né, que eu já falei muito bem dela, bastante. Eu tenho as cantigas, eu tenho as parlendas, eu tenho as quadrinhas, as adivinhas, uma série de gêneros textuais que a criança já sabe de cor e que para o professor levar para a sala de aula vai servir como banco de dados para eles. E eu, com base nesses gêneros, o professor vai estar fazendo esse trabalho de letramento e alfabetização. E aí eu coloquei aqui, como que ele vem na BNCC, são todos gêneros dos campos da vida pessoal e do campo artístico-literário. Então, são previstos na BNCC e que são extremamente importantes para o trabalho dentro de sala de aula. Próximo. E a importância do ambiente alfabetizador.
O ambiente, ele é crucial, pessoal, nesse processo de alfabetização. A sala de alfabetização, ela precisa ter banco de dados, precisa ter ali o alfabeto para o aluno se reportar quando ela esquece a posição da letra, né? Eu preciso ter números e numerais para essa criança ter esse banco de dados, preciso ter textos, gêneros textuais em estudo. Então, se eu trabalhei uma cantiga, que essa cantiga seja escrita, colada na sala de aula, trabalhada ali a leitura com eles diariamente, né? Faz a leitura com essas crianças, canta junto com elas, porque a criança que ainda não está no processo, de tanto ver esse trabalho sistemático diário, ele começa a fazer essa relação. E eu já vi isso na prática, né? Tinha aluninho meu, tia, eu tô lendo, e passava o dedinho e cantava. E aí, depois de um tempo, tia, aqui está escrito tal coisa, porque começa com o nome de fulano, e é a mesma letrinha. Então, eles já começam a fazer, estabelecer essa relação. Revistas, jornais, jogos, né, jogos de matemática, jogos de língua portuguesa, o cantinho da leitura, ele é muito importante fazer uso, porque não é o ambiente que vai ajudar essa criança, é a forma como ela é levada a interagir com esse ambiente. Então, ter ali na organização do trabalho pedagógico, que é um assunto que a gente vai falar no próximo encontro, né, de como organizar o trabalho pedagógico, os momentos para explorar esse ambiente alfabetizador. Próximo. Então, atividade de acordo com cada hipótese de escrita. Né? Falei um monte sobre essa base, mas compreender como a criança constrói o pensamento em cada hipótese e os conflitos que enfrenta são primordiais para que o professor consiga pensar em intervenções assertivas e atividades que irão ajudar o aluno a quebrar a hipótese construída e avançar no processo de compreensão do sistema de escrita alfabética. Porque a criança ela tem uma hipótese construída na cabecinha dela. Quando você chega com uma atividade, uma intervenção que faz com que ela quebre tudo aquilo que ela acreditava, você bota ela em conflito. E é esse conflito que vai fazer com que o aluno passe para a próxima hipótese. E vamos falar disso agora bem rapidinho. Em cada hipótese, quais os tipos de atividades mais propícias? Pode passar, Fábio? O pré-silábico. Quais são os conflitos vividos pelo aluno pré-silábico? Quais sinais são usados para escrever as palavras e conhecer o significado dos sinais escritos? Reconhecer mesmo as letras, saber o significado delas, né? E o que é que eu uso para escrever? Desenho não se escreve, né? Com números eu não escrevo palavras. Então, esses são os conflitos enfrentados. Então, o que que a gente espera desse aluno pré-silábico? Os avanços que eu espero dele. Que ele saiba diferenciar desenho de escrita, que ele saiba reconhecer as letras, o nome, o formato, a posição e o som que elas representam, que ele saiba identificar e escrever o próprio nome, identificar os nomes de colegas e pessoas do convívio diário e perceber que usamos as letras em diferentes posições. Faltou a palavra posição aí, né? Perceber que a letra pode vir no início, no final, tá? No meio das palavras. Então, são os avanços que eu espero do silábico alfabético. Eu entendendo o que eu preciso avançar com ele, eu vou saber que tipo de atividade que eu vou fazer. Não é verdade? Próxima. Então, aqui eu trago para vocês uma lista de atividades favoráveis para o aluno pré-silábico. Usar, reconhecer e ler o nome em situações significativas, chamadas, marcar atividades, objeto, utilizar em jogos e bilhetes, ter contato com diferentes portadores de texto, revista, encarte de supermercado, jornal, rótulo, né? Então, vários portadores de texto. Utilizar palavras móveis para pesquisar nomes, produzir o próprio nome ou de amigos, brincar com o alfabeto móvel mesmo. Bingo de letras é muito bom para ele aprender a identificar pelo nome e pelo som. Produção oral de histórias, a gente precisa trabalhar muito a oralidade do aluno pré-silábico. Escrita espontânea, escrever como ele sabe, como ele pensa, né? Textos coletivos, tendo o professor como escriba, são extremamente importantes para a criança ver a função da escrita e a função social do texto. Aumentar o repertório de letra, reconhecer mesmo as letras do alfabeto, né? Saber identificar de A a Z, serão sim disponibilizados o material. A leitura do nome das crianças da classe em situações significativas, tá, gente? Vamos procurar na lista de nome o nome da fulana, colocar a criança para ajudar. Na minha sala de aula eu tinha um sistema de ajuda de entrega de material, onde cada dia era uma criança que estava responsável, por exemplo, para entregar o caderno, então ele tinha que identificar pelo nome, né, do coleguinha. Às vezes ele não identificava pelo nome, era pela capa do fulano que era da Hot Wheels, da ciclana que era da Barbie, mas nesse processo ele começava a aprender a relacionar o nome com aquele coleguinha. Comparar e relacionar palavras, né? Palavras maiores, palavras menores, palavras que começam com a mesma letra, palavras que terminam com a mesma letra, também são atividades favoráveis para o pré-silábico. Próximo.
Produzir texto de forma não convencional, produzir texto utilizando imagens, né? Vamos organizar esses encartes aqui de forma que você crie uma história, identificar personagens conhecidos a partir de seu nome, ou escrever seus nomes de acordo com a possibilidade, né? Qual desenho infantil do momento que as crianças gostam que está aí na mídia? Então, levar isso para a sala de aula, vamos fazer essa relação. Onde que está o nome desse personagem? Identifica aqui. Recitar textos memorizados, parlendas, poemas e músicas, de preferência que tenha esse texto escrito na sala de aula. Enquanto essas crianças vão recitando, esse professor vai passando o dedo para eles verem que aquilo que eles falam está escrito ali. Escrita de listas em que isso tenha significado. Listar o que usamos na hora do lanche, o que tem numa festa de aniversário, lista de palavras que começa com essa letra. Vamos fazer uma brincadeira? O que tem dentro da nossa sala de aula que começa com a letra tal? Vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista das brincadeiras preferidas da turma, e aí disso eu já parto com atividade de matemática, né, para fazer enfim, as possibilidades são imensas, mas no próximo encontro a gente vai ver como desenvolver isso. Próximo. Pode passar, Fábio? O silábico sem e com valor sonoro, eu juntei os dois. São hipóteses bem próximas. Quais os conflitos vividos por essas crianças? A escrita está vinculada à pronúncia das partes da palavra? Então, aquilo que eu escrevo é parte das palavrinhas? Como ajustar a escrita à fala? Como que eu faço isso? Ajusto aquilo que eu quero escrever e aquilo que é dito. E qual a quantidade mínima necessária para escrever? E o que eu espero desse aluno que ele avance? Que ele comece a atribuir valor sonoro às letras, e que ele aceitar que não é necessário muitas letras para escrever, somente o necessário para anotar a fala. Então, esse é o avanço que eu espero desse aluno, sem e com valor. Pode passar, Fábio? Estou agilizando para a gente conseguir fechar, que eu falo demais. Atividades favoráveis. Então, quais são as atividades que vão fazer esse aluno avançar? As do nível anterior, eu posso continuar trabalhando as atividades do pré-silábico com esses alunos para sistematizar, e vou introduzir, comparar e relacionar a escrita de palavras diversas, escrever pequenos textos memorizados, parlendas, poemas, músicas. Não é a criança escrever sozinha, é o professor escrever junto com ela, atividades onde ela tenha que pegar a parte do texto em um lugar e passar para outra, para ela ir trabalhando essa escrita, completar palavras com letras para evidenciar o seu som. Por exemplo, coloca a palavra ali, faltando todas as vogais, ele tem que identificar quem está faltando, ou faltando todas as consoantes, ele tem que identificar. Está vendo que nesse momento você quebra a hipótese do coitado do menino? Ele jurava que colocar CML, ele escrevia camelo. Você vai lá e bota a palavra escrita em quadrinhos, e está faltando letra em 3 quadrinhos, professora, como assim? E aí a intervenção vai levar ele a perceber que o C sozinho não faz K, o M sozinho não faz ME, e o L sozinho não faz LO. E isso você quebra a hipótese, a criança avança. Relacionar personagens a partir do nome escrito, relacionar figuras às palavras, né? A laranja com a imagem da laranja e assim sucessivamente, pela letra inicial, é importante, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu quero relacionar palavras ao seu significado, eu não coloco assim, uma laranja, um limão, uma luva, porque a criança vai pela letra inicial. Então, eu coloco com letras iniciais diversas para ela fazer essa comparação, relacionar comparando com a letra inicial. Ter contato com a escrita convencional em atividades significativas, leitura de texto, leitura de bilhete, reconhecer letras em pequeno texto conhecido. Então, trabalho ali um texto de tradução oral, vamos procurar as letras tais, a letra do nome do fulano, né, a letra do nome do ciclano, e leitura de textos conhecidos, em conjunto, com o professor sempre mediando. Próximo, Fábio. Relacionar textos memorizados com a sua grafia, né, eu tenho ali a cantiguinha de roda, eu tenho ali uma quadrinho, eu tenho uma adivinha. Qual que é qual? Relaciona esse texto com a imagem que relaciona a ele, para ele identificar, tanto pela estrutura textual, quanto pelas iniciais que ele vai identificar ali. Gente, cruzadinho e caça-palavra para essas crianças é carro-chefe. Faz o menino avançar de um jeito que você acha que vai aparecer uma fadinha na sua sala. Mas precisa de intervenção, né? Completar lacunas em textos e palavras. Então, eu trabalhei muito aquela cantiguinha, explorei. Eu vou dar uma atividade onde vai estar faltando ali uma palavrinha, vai estar faltando uma sílaba, vai estar faltando um inicial, ele tem que completar. Usar o alfabeto móvel para escritas significativas. Então, vamos todo mundo aí com o alfabeto móvel, vamos escrever a palavra tal, né? Jogos variados para associar o desenho ao nome, colocar letras em ordem alfabética e contar a quantidade de palavras em uma frase, que aí você já começa a trabalhar a questão mais ampla, que as frases são compostas por palavras e ele identificar isso através da segmentação. Próxima. O silábico alfabético. Quais são os conflitos vividos por esse aluno?
Como fazer a escrita dela ser lida por outras pessoas? Que ela escreveu, ela jura que está escrito, mas o outro não entendeu. Como assim? Tá aí, pelo amor de Deus, você não entendeu? Então ele precisa, né, ele entra nesse conflito. Como separar a escrita se na fala isso não acontece? Como que eu escrevi? Como que eu separo? A minha mochila é muito bonita, escrevi tudo junto e a tia falou que tá errado. Eu tenho que separar, mas como que eu faço isso e quando eu falo eu não percebo esses espaços, né? E como adequar a escrita à quantidade mínima de caracteres, né? E quais avanços eu espero do aluno silábico-alfabético? Usar mais de uma letra quando necessário, né? Porque ele engole muita letrinha ali dentro das sílabas, porque ele acha que o K sozinho faz o C e o A, e atribuir valor sonoro a essas letras. Próximo, Fábio. Gente, eu tenho que vencer isso aqui. Atividades favoráveis. As mesmas do nível anterior. Vejam que as atividades do nível anterior sempre vão ser utilizadas no nível seguinte. Para quê? Para consolidar, porque ela não está totalmente consolidada. Separar as palavras de um texto memorizado, então trabalhar com texto recortado, onde eu separo, onde eu junto. Generalizar os conhecimentos para escrever palavras que não conhece, né? Não trabalhar só com palavras do contexto, mas com palavras novas. Por exemplo, associar o Gá de Gabriela para escrever garota, gaveta, né? Ditado de palavras conhecidas, o ditado ele é uma ferramenta importante sim. A diferença é como eu trabalho com esse ditado. Eu faço um ditado, o menino errou, eu boto C para certo, X, e ele guarda o caderno. E isso não leva conhecimento. O que leva conhecimento é eu jogar no meu quadro essas palavras que eles tiveram dificuldade, escrever como eles escreverem, junto com a turma, fazer uma reflexão. Olha aqui, escreveu mochila, Mo-X-L-A. Tá certo, tá certo, tia. Então, o X, né? E assim sucessivamente. Então, preciso levar as crianças a fazerem essa reflexão. Escreveu, rato, só tem um R e um Tó. O R sozinho faz ra, sempre tem um espertinho. Não, tia, tá faltando A. E aí faz essa reflexão. Então, nunca corrija um ditado, coloque X para errado e guarda o caderno do aluno. Leva ele a refletir sobre os próprios erros, que é isso que faz com que ele aprenda. Produzir pequenos textos e reescrever história. Trabalhar a parte da escrita e a segmentação. Próximo. Vamos vencer. Alfabético. Os conflitos vividos pelo aluno alfabético. Lembrando que o alfabético não é alfabetizado. Por que falamos de um jeito e escrevemos de outro? Né? Eu escrevi cavalo e a tia falou que não está certo. Por que eu falo cavalo e escrevo cavalo? Como distinguir letras, palavras e frases? Que eles ainda têm muita dificuldade em segmentar, separar as palavras dentro de uma frase ou de um texto. E como aprender as convenções da língua escrita? Né? Por que eu não posso escrever casa com Z? Né? Por que caçarola não é com S? Então, aí a gente já entra nas questões ortográficas. Então, os avanços esperados desse aluno, adequações a questões ortográficas e textuais, estrutura de texto, segmentação, né, e a questão ortográfica e a letra cursiva. Viu que a letra cursiva só entrou aqui? Quando esse aluno já compreendeu esse sistema, aí sim a gente vai demandar esforços, o aluno vai demandar esses esforços cognitivos para desenvolver essa letra cursiva de forma correta, porque a letra cursiva ela tem jeito correto de escrever, né? Cada letra ela tem o seu ponto de início e o ponto final. Próximo. Faltam 10 minutinhos. As atividades favoráveis para esse aluno avançar. Todas da hipótese silábico-alfabética, sempre resgatando. Leituras diversas, de gêneros textuais diversos. Escrita de lista de palavras que apresentam as mesmas regularidades ortográficas em momento que isso seja significativo. Uma estratégia que eu usava muito na minha sala de aula é que, por exemplo, hoje eu vou trabalhar a ortografia do G. Eu fazia com eles uma lista, com eles mesmos falando, de palavras dentro daquela, né, daquela ortografia, fazia a listinha e deixava na minha sala de aula. Todos os dias, na minha organização do trabalho pedagógico, eu tinha um momento de retomada, que era um momento de cantar, de ler o texto que a gente trabalhou anteriormente, e a gente fazia a leitura todos os dias dessa lista de palavras, memorizando mesmo essas palavras. E eu achei tão incrível, quando as últimas turmas que eu trabalhei em sala de aula, eu peguei já no final do ano com muitas dificuldades. O aluno, gente, até hoje eu não sei como que isso aconteceu, mas aconteceu. O menino, ele estava sem valor sonoro. Um mês depois, o menino estava alfabético. E eu só descobri que ele estava alfabético um mês depois, naquele nível, porque ele lia todas as palavrinhas da sala de aula. Eu falei, não, mas peraí, ele decorou tudo isso, e aí eu fui fazer um diagnóstico mais aprofundado com ele. O menino estava alfabético, por conta dos trabalhos de retomada. Porque no trabalho de retomada era onde ele prestava mais atenção.
Porque ele já tinha familiaridade com aquilo. Então, na minha sala, eu sempre tinha as listinhas. Trabalhei o NH, eu tinha uma lista de palavras com o NH, onde a gente fazia leitura todos os dias, separava as sílabas todos os dias, né? Um dia era o coleguinha que ia lá fazer a leitura para a turma, outro dia eu fazia junto com eles. Eu achei essa estratégia muito, muito importante, muito interessante, e eu trabalhei sempre isso nas minhas turmas. Atividade a partir de um texto, leitura, localização de palavras, frases, ordenar o texto, e jogos diversos, como bingo de letras, palavras, forca para o alfabético é excelente, né? Porque a gente trabalha as regularidades ortográficas. Bom, próximo. Então, para um processo educativo de sucesso, a gente precisa ter em mente o quê? Diagnóstico, intervenção, diagnóstico. Eu faço um diagnóstico, percebo as dificuldades, trabalho nas dificuldades, faço novamente o diagnóstico para ver se eu alcancei. Então, essa reflexão sobre a prática, ela é primordial no trabalho pedagógico em si e principalmente na alfabetização. Porque se a gente tem o hábito de diagnosticar sempre, não só quando uma secretaria pede para tabular, para fazer um cruzamento de dados, mas a escola tem um sistema, dentro do seu projeto político-pedagógico, ter previsto esses momentos de diagnóstico é extremamente importante, porque é ele que vai direcionar o nosso trabalho. Próximo. E aí, vocês vão acessar o link do Forms, temos a outra atividade, tá? E aí vocês vão receber o material, o PDF, onde vocês vão ter ali um aporte para poder fazer a atividade no Forms. Façam, tiver dúvida, me chama lá no grupo do Telegram. Nós estamos com poucas pessoas no grupo, ontem mesmo eu postei para vocês umas 5 bibliotecas digitais, gente, com livros infantis diversos. Trabalha, manda para casa, manda esse PDF, pede para os pais escolherem, cria um momento da história em casa, né? Então façam isso, porque vai ajudar muito nesse processo de alfabetização. E aí o nosso próximo encontro será dia 25 de agosto, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, e eu espero que a gente tenha outras trocas bem produtivas, espero que eu tenha conseguido me fazer entender, né? Que vocês tenham conseguido entender isso que eu trouxe hoje, que de alguma forma isso tenha agregado algum valor aí no fazer pedagógico de vocês, que vocês trabalhem muito isso com os professores de vocês, tanto nos momentos de formação, onde a gente para fazer isso, quanto no trabalho diário ali do professor mesmo, no momento das intervenções, no momento do planejamento, no momento das intervenções em sala de aula, no momento em que esse professor vier ali com uma dúvida, que vocês consigam ir ajudando esse profissional a construir, né, o seu suporte profissional mesmo, que cada um de nós tem uma identidade profissional. Eu tenho a minha, você tem a sua, e o que traz essa identidade são as vivências que nós tivemos, tanto o trabalho que nós executamos, quanto as intervenções que fizeram nesse nosso trabalho, né? Então, eu, Magda, sou fruto da intervenção de várias pessoas que passaram pela minha vida, e amanhã eu serei fruto dessas intervenções e desse contato que eu estou tendo com vocês, né? Que todo contato enriquece. Então, eu só tenho a agradecer, eu tenho gostado muito desses nossos encontros. O principal aqui é a busca pelo conhecimento mesmo, a gente precisa inculcar isso nos nossos professores, que a busca por conhecimento não é para o outro ver, ou só para eu ter um certificado ali na minha gaveta, né, ou só para uma escolha de turma. Não, a busca por conhecimento é para me dar segurança, e uma segurança que vai trazer para mim autonomia no meu trabalho. Muito obrigada, eu li algumas mensagens aqui no chat, muito obrigada mesmo. É sempre muito bom os feedbacks de vocês, que a gente sabe como que a gente vai proceder nos próximos encontros. Não deixem de entrar no grupo de Telegram, porque o que eu puder contribuir por lá, eu estarei contribuindo e tirando essas dúvidas também. E aí, nos momentos de assessoria, a gente vai precisar muito estar ligado lá no Telegram, tá, pessoal? Passa o próximo aí pra gente, Fábio. Eu que agradeço, gente, a gratidão toda minha. As referências bibliográficas, o Sistema de Escrita Alfabética de Arthur Gomes, vocês têm que ler, é maravilhoso. E o livro que eu falei, que traz todo um trabalho em cima do prenome, que é Alfabetização, Processo em Construção, de Maria de Fátima Russo, vocês devem ter aí na escola, porque o MEC mandou. Passa o próximo. E no próximo encontro eu vou dar um presente para vocês, tá? Aguardem. Aí estão as minhas redes sociais, o número do meu telefone, meu Instagram, meu SlideShare, onde eu publico os meus trabalhos. E no meu Instagram eu dou muitas dicas, principalmente nessa questão da alfabetização. Eu sei que é o que está precisando nesse momento a gente avançar e melhorar, né? Porque vai ser até o 5º ano a gente fazendo um trabalho muito pontual em cima da alfabetização.
Então, se vocês quiserem seguir lá, é o _assessoria pedagógica, tem muitas dicas, quiserem passar para os professores, eu estou sempre postando alguma coisa a respeito desse processo de ensino. Dicas rápidas, de soluções rápidas, para a gente resolver alguns problemas relacionados aí a esse nosso fazer pedagógico. Se alguém quiser fazer alguma colocação, nós temos aí 4 minutinhos. Sou toda ouvidos. Bom, só antes de terminar, só queria falar para o pessoal aí que está querendo o Telegram, que a gente vai disponibilizar aqui no chat daqui a pouco. E outra coisa, também essa formação a gente vai colocar no YouTube. Lá na descrição do YouTube vai estar todo o material utilizado aqui. E também o endereço do Telegram, tá bom? Obrigada, pessoal. Tá chegando algumas mensagens aqui.